Saúde, estamos de volta, segundo bloco do nosso Saúde e Bem-Estar. A gente vai falar agora sobre testes que medem a capacidade mental, a capacidade cognitiva, além da agilidade de cada pessoa. Então, além de tudo isso, a capacidade mental, a capacidade cognitiva, estamos falando do teste de QI, coeficiente intelectual. Para falar sobre tudo isso conosco, quem está aqui é a psicóloga Patrícia Reis, que trabalha com essa avaliação neuropsicológica. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Muito obrigada. Alegria ter você aqui conosco. Eu estava comentando que eu morro de medo de fazer esse teste. As pessoas têm muito receio de avaliar essa suposta medida da inteligência? Algumas têm receio, mas a maior parte nem sabe que está sendo avaliada, né? Quando a gente pega um processo seletivo ou um processo de concurso, elas só fazem a tarefa porque a gente não coloca dizendo assim, isso aqui está avaliando seu coeficiente intelectual. Então elas só fazem sem muito medo, inclusive é para não gerar esse medo e prejudicar elas na avaliação. E quais são esses testes, como é que eles são aplicados e como é que a partir de respostas é possível avaliar a capacidade intelectual de alguém? Então vamos lá, esses testes eles são formulados principalmente baseados no raciocínio lógico. Então são através de desenhos, figuras, onde você precisa encontrar a lógica daqueles desenhos para encontrar o resultado certo. E sempre só tem um resultado certo. E aí são algumas questões, então os testes variam entre 36 questões, 25 questões, e as pessoas fazem aquele teste todo e no final elas têm um tempo. Então tem teste... Quanto? Depende, tem teste que é de 5 minutos, tem teste que é de 36 minutos, tem teste que é tempo livre, então varia. Cada teste tem o seu critério e a gente precisa seguir aquele critério. E é importante salientar que esses testes, eles são todos avaliados e precisa de uma pesquisa científica do Conselho de Psicologia. Então não é um teste que é vendido, né? Quero fazer um teste, vou ali comprar um. Não é um teste que você encontra para comprar. Você realmente precisa ir a um psicólogo para fazer esse teste. Se a gente procurar na internet, certamente vai encontrar alguns modelos de teste de QI. Estamos falando que isso não é o... Não é o científico. Não é o científico. Isso. Dá uma ideia de como é que é o seu QI, mas a gente não pode dizer que aquele teste que está ali na internet vai realmente constatar o seu QI. Só vai dar uma ideia. Patrícia, fala pra gente algumas questões, assim, explica como é que seriam algumas questões do teste. Bom, então vou falar aqui do teste de raciocínio lógico, que se chama Beta 3. Ele é feito de figuras, então você vai ter, por exemplo, duas figuras iguais na parte de cima, tem uma figura exatamente igual embaixo e tem um quadrado com um ponto de interrogação. Duas figuras iguais embaixo. E a lógica é, se eu tenho duas figuras iguais em cima, eu preciso de duas figuras iguais embaixo. Essa tá fácil demais. Muito. Começa assim, tá? E depois ele vai trocando, vai colocando um pouco mais de dificuldade. Então ele coloca uma figura de uma cor e outra de outra cor. E embaixo outra figura com a mesma cor correspondente da de cima. E você tem que encontrar também a resposta. Esse também é fácil. Vai dificultando ao longo do teste. Mas basicamente é isso, você tem que encontrar a lógica. A análise pode ser tanto vertical quanto horizontal. E essa análise, ela é usada, né, no Departamento de RH das empresas para definir a contratação. Por ela ser tão objetiva assim, tão engessada, não sei se a palavra seria exatamente essa, mas ela é pouco mutável, né, esse teste. Não corre-se o risco de determinar algo já pré-determinado, né, não corre o risco de colocar as pessoas dentro de uma caixa de pensamento e padrão? Corre, corre e coloca, mas não temos outra forma de avaliar. Algumas empresas, elas não necessitam do teste de QI, elas abrem mão disso, até porque a gente tem outros instrumentos que avaliam se a pessoa é inteligente ou não. E algumas empresas priorizam muito isso, sabe? Não, tem que ter um raciocínio lógico, é necessário. Então, a gente aplica o teste do raciocínio lógico para avaliar. Claro que se ela estiver ansiosa, desregulada, aconteceu alguma coisa, não dormiu, está com o filho doente, ela não vai conseguir, naquele tempo, fazer aquelas questões. Então, sim, a gente corre o risco de rotular errado, inclusive, uma pessoa. Mas existem mecanismos para
observar também outras qualidades, porque a vida é tão dinâmica, né? Hoje em dia fala-se não só da inteligência emocional, mas de um termo que eu gosto muito, que se chama agilidade emocional, né? Isso aí não dá para perceber num teste de QI, né? Não. Mas existem outros instrumentos. Então, o que acontece quando eu estou fazendo a avaliação numa empresa? E aí varia também de profissional para profissional. Eu não uso só um teste. Porque se você usar só um teste, vou avaliar aqui inteligência e atenção. Poxa, você não dá chance mesmo da pessoa passar. Então, eu abro esse leque. Eu avalio a inteligência, avalio sim as diversas atenções, porque a gente não tem só atenção concentrada. Óbvio que para cada função você precisa de uma atenção específica. Então, por exemplo, aqui você tem que ter uma atenção muito difusa. Você tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Se você ficar aqui olhando só para mim, você perde seu tempo, né? Algumas coisas vão ser largadas para lá. Então, avalia-se as atenções e avalia-se também a personalidade. Que aí você entende assim, tá, essa pessoa, ela não foi bem no teste de inteligência, mas ela é uma pessoa ansiosa. E sendo ansiosa, pode ser que ela não deu conta de focar naquele momento ali. E também tem a entrevista, né? Então, assim, você fazer um teste e ficar só no teste e não fazer nenhuma entrevista, não saber quem é essa pessoa, o que ela passa, o que está acontecendo na vida dela hoje, aí você taxa mesmo. Aí é um perigo, né? Mas aí também tem algumas coisas, alguns transtornos, alguns supostos problemas que podem auxiliar em alguns empregos, né? Uma pessoa que tem, a gente estava comentando antes, né? Isso. Quem tem toque, né, de arrumação, Isso. vai deixar o escritório bem arrumado, né? Sim, uma personal organizer seria maravilhoso que ela tivesse um pouco de toque. Na pandemia, a gente até fez um programa aqui falando sobre as pessoas que têm toque de lavar as mãos, essas ficaram bem protegidas do Covid-19, porque lavava a mão toda hora, né? E aí duplicava, multiplicava as mãos lavadas, né? Sofreram muito, sabe? Porque se elas já tinham esse hábito de lavar a mão e foi identificado que era necessário lavar, elas lavaram o dobro. Muito, quase de perder as linhas da mão, né? Chegar ao ponto de se machucar mesmo, tá? Esse tipo de toque é um toque que, olhando assim de fora, é interessante, é curioso, a gente acha graça, mas a pessoa mesmo tem um sofrimento intenso, porque o toque é muito sofrido, seja ele de pensamento, porque você pode ser desorganizado e ainda assim ter toque, tá? Você pode ser sujo e ainda assim ter toque, porque existem vários tipos de toque. O toque é do quadro das ansiedades. E tem um toque que é de pensamento. Então, a pessoa tem uma enxurrada de pensamentos ruins, negativos, e que ela não consegue lidar com isso. E isso é só um toque. E aí a gente descobre com esses testes, tá, de QI, de personalidade, que ela tem um toque. Então, um teste de QI, ele pode ajudar também a investigar nuances da personalidade? Toda vez que eles estão vindo para mim para fazer uma avaliação psicológica, eu preciso avaliar o QI. Porque eu tenho que descartar coisas. Então, por exemplo, se é um problema de um TDAH ou de um toque, eu preciso descartar a questão intelectual. Porque uma vez descartada, aí a gente abre precedentes para outras coisas. Mas uma vez que ela tenha algum problema intelectual, pode não ser isso. Então, a gente está falando do teste usado no recrutamento, né, nos recursos humanos, mas também estamos falando do teste usado de forma clínica, no ambulatório, né, ambulatoriamente, né? Isso, né, numa avaliação, quando a pessoa vem, ela fala assim, eu quero saber se eu tenho TDAH. E aí a gente faz toda sem falar que está bateria. fazendo o teste aqui? Ou falando, nesse caso? Não precisa falar, não. Não precisa, não. Porque vai dar uma atenção no ambiente, né? Dá. Você estava dizendo de números, né? Esses números são padronizados internacionalmente porque tem testes diferentes, daqui a pouco a gente fala sobre eles. Isso. O VISC e o VAIS, né? São siglas. Isso. WYSC é o VISC e o WAIS. Isto. O número de qualificação, isso não é padronizado para o mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos falando de realidades muito diferentes. Então, por exemplo, o VISC não foi criado no Brasil. Aí, quando o VISC vem para o Brasil, precisa de ter toda uma testagem científica
para que seja colocado aqui no Brasil. Então, quando é testado cientificamente, você vai ter resultados que não são os mesmos de fora. Tanto é que eu não posso pegar os testes daqui, levar lá para Portugal, por exemplo, aplicar lá em Portugal e falar assim, o seu QI é tanto. Não, eu preciso saber quanto que é a média da população de Portugal. Porque a população do Brasil tem uma média, de Portugal tem outra, dos Estados Unidos tem outra. Então, é a média local. A média brasileira é dentro da média mundial? Não é que na verdade, quando se coloca assim, que o percentil é entre 50% a 70% para ser considerado ali uma média, não é que lá fora também não seja assim. É porque, como é que é feito o teste? Como é que é avaliado o teste de inteligência? Você tem uma pontuação. Então, vamos imaginar que eram 25 questões, você acertou 20. Essa pontuação 20, ela é transformada num percentil. É essa transformação que é só do Brasil. Então, eu posso fazer 20 pontos lá fora ou 20 pontos aqui no Brasil. Só que 20 pontos no Brasil, vamos chutar aqui, que seria o percentil 60. E 20 pontos lá fora talvez seja o percentil 50. Então, a diferença é essa. Tá? Então, acaba ficando tudo dentro de um parâmetro populacional. Né? Sobre os testes, o VISC e o VAIS, quais são as diferenças? Você falou ali daquela figuras geométricas que você vai encaixando, isso é de qual? É do VISC? Não, não é de nenhum desses. Esses são outros testes que é só de raciocínio lógico. Tá, o VISC é para o QI. O VISC é para o QI, só que o VISC e o VAIS, porque o VISC é a mesma coisa do VAIS, só que o VISC é para criança, com uma linguagem infantil, e o VAIS é para adulto. Então, é o mesmo teste, só diferenciando na população. O que esse teste avalia? Ele não vai pegar só o raciocínio lógico, ele vai trabalhar a percepção, ele vai trabalhar a memória, então tudo isso vai ser avaliado. Por quê? Porque ele entende que a inteligência não é só um raciocínio lógico. Sim, você tem que ter o raciocínio lógico, mas se você não tiver uma habilidade perceptiva, se aquilo que você está vendo não está sendo interpretado na realidade, isso vai interferir na tua inteligência. Então, o VISC e o VAIS, eles são mais amplos, mais complexos e demoram mais tempo, justamente porque eles não ficam só no raciocínio lógico, eles pegam todos os demais fatores que interfeririam na inteligência. Você falou das crianças, não é exatamente a sua especialidade, não, mas está dentro do seu escopo ali, né? Pelo menos para falar sobre essas questões de aflição de pais e mães com relação à inteligência dos filhos, né? Com certeza. Talvez uma expectativa, não, meu filho é inteligente, toda mãe acha, né? Sim, sim. Realmente, eles não vêm só para avaliar uma inteligência, sabe? Quando as mães querem falar assim, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica, elas já perceberam, e a escola também, acho que o principal aqui é a escola. A escola percebe que tem alguma coisa que está errada na criança, alguma coisa que não está bem nela. E a escola orienta os pais a buscar essa avaliação psicológica. E aí os pais levam, né? Então aí faz toda uma bateria, não é também só inteligência não. Inteligência, atenção, personalidade, memória, aí entra tudo. E também existe uma ideia, né, de que grandes gênios foram mal avaliados com relação ao seu QI na escola, principalmente, né? Einstein, fala-se muito sobre isso. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, né? Tem uma história ótima do Thomas Edison, que ele chega em casa com uma carta e entrega para a mãe. Aí a mãe lê, cara senhora Edison, seu filho é excepcional, a partir de agora nós não conseguimos educar seu filho, ele é inteligente demais. Agora a senhora pode seguir a jornada educando ele, porque a senhora tem mais capacidade. Bom, aí, alguns anos depois, ele encontrou essa carta, que aí de fato ele leu, falou, seu filho foi expulso da escola, a gente não aguenta mais, a senhora fica com ele aí, faz o que for melhor. Foi um inventor da lâmpada elétrica. Sim, sim. Pessoas que tinham habilidades assim, espetaculares, não necessariamente tinham QI alto, tá? Pode ter, né? Alguns realmente tinham QI alto, mas eles não foram... Alto demais para se adaptar a uma escola? É porque a gente considera o QI assim, tem a média, aí tem uma média superior e tem o superior. Então a gente tem, e tem os para baixo também, tá? Mas só estou falando dos para cima porque a gente está falando desses. Então quando a criança tem esse QI superior, a escola não está preparada para atender essa criança.
Porque a escola, para essa criança, ela é cansativa, ela é monótona, ela é chata. É do tipo assim, é como se alguém, um professor, sentasse aqui para você para explicar como é que acende a luz. E você fica assim, já sei, não precisa me dizer isso. E ele explicando em detalhes. Não dou conta disso, pelo amor de Deus. E é mais ou menos isso que acontece com essas crianças. Elas se cansam daquilo. E a partir daí, várias outras coisas são desencadeadas, né? A criança pode até tomar bomba, né? Pode, porque ela vai desinteressando a tal ponto que ela deixa de aprender aquilo que precisa mesmo. E aí ela não consegue engajar. E junto com isso a gente tem comorbidades, né? A criança pode ficar ansiosa. Eu já tive casos que a pessoa veio para mim e ele veio só fazer o teste mesmo. Ele falou, não, preciso identificar o que está acontecendo comigo, porque eu me acho burro. Tá, beleza, vou fazer o teste, principalmente de inteligência, né? Ele está achando que ele não é bem dotado intelectualmente. Na hora que eu faço o teste dele, o QI dele é superior. Aí, ok, fiz as outras análises, né, as outras avaliações. Quando eu sentei com ele, falei assim, olha, o teu QI é superior, o seu QI é muito acima da média. Ele falou assim, eu não estou acreditando. Por que eu desinteresso? Aí eu falei com ele, você se desinteressa porque fica chato para você. E não teve um professor que pudesse olhar o que você tinha e trazer um desafio diferente. Porque o professor não consegue, e aí eu entendo também a parte do professor, tá? É muito difícil, você tem ali uma pessoa superdotada e você está conduzindo com a turma. Como é que você vai lançar um desafio diferente só para aquele? Então, o professor também tem essa dificuldade. Deveria ter algo como a gente vê nas crianças inclusivas, né? Não deixa de ser uma inclusão. Não deixa de ser uma inclusão, mas é uma inclusão que eles deixam um pouco de lado. Que é tudo tipo assim, ó, não é um déficit. Então não vamos olhar para isso. É um excesso. Não vamos olhar para isso, porque se ele tem sobrando, a gente vai olhar só para os que tem faltando. Então é mais ou menos isso que acontece. E também ali, junto com essa questão de raciocínio, né, de coeficiente intelectual, tem esses atributos emocionais, né? Pessoas que têm um dom para música, para comunicação, para o esporte. Sim, sim. Isso não está no QI, isso não marca no QI, né? Não marca no QI. Mas já tem um livro, né, que se chama Múltiplas Inteligências, de Gardner. E aí também teve a inteligência emocional, né, que também é um livro famoso. Então a gente sabe que existem múltiplas inteligências, né, que uma pessoa pode ser muito bom para uma coisa e não tão bom na outra. Ela pode não ter o QI alto, igual eu falei, né, Thomas Edison, não sei se o QI dele era alto mesmo ou não, mas ele tinha outras habilidades. Einstein também penou na escola, né? Muito, muito. Tem um filme dele que mostra muito isso. E não existiam também condições para isso, né? Até hoje também é difícil, né? Você está dizendo assim, como é que a escola inclusiva pode entender tudo isso, mas às vezes também é até difícil para a escola entender, perceber tudo isso, né? Sim. Qual é a recomendação, assim, existe uma forma de se desenvolver, uma forma de melhorar essa pontuação do QI? Como é que é o dia a dia disso? Sim. Olha, o raciocínio lógico, por si só, ele é melhorado, mas depende muito do que aconteceu na infância, sabe? Um adulto melhorar hoje o coeficiente intelectual dele é mais complexo. Mas quando é criança, você pode dar estímulos, pode dar atividades que desenvolvem esse raciocínio lógico. Mas no adulto é pouco provável, né? Ele já atingiu ali uma certa experiência, mas também não é nada taxativo dizendo não é possível, você não consegue. Pode conseguir sim, tá? Mas se ele não teve estímulo quando criança, fica muito difícil agora, enquanto adulto, você dar essa estimulação, porque ele não está nem aberto para isso. Tá? E eu vejo muito isso. As pessoas que não foram estimuladas, por mais que você tente... Que estímulo é esse? Jogos, tá? Jogos de raciocínio. Uma época eu comprei um joguinho, ele se chamava Logix, e era tudo de lógica. Então, assim, era um brinquedo de criança, só que para estimular o teu raciocínio. Palavras cruzadas, né? Você tem muita coisa para estimular uma criança. Né? E na brincadeira. Tem uma plasticidade no cérebro ainda, né? Isso. Ele é moldável. É porque você vai aumentando ali o número de ligações neuronais.
Então, à medida que você vai colocando coisas novas, ele vai criando novas ligações. E são essas ligações que fazem a inteligência. E esses estímulos, né, que são tão importantes na vida de todos nós, mas para a criança também. Outro dia entrevistei a minha querida doutora Ana Escobar, e ela falando como é importante para a criança, assim, recém-nascida, as cores, o estímulo visual. Por isso é importante a criança ter desafios coloridos à sua frente, né? Isso, né? Aprender a apertar um botãozinho, ter um barulhinho, né? Então, o bebezinho, ele vai muito nisso. E é extremamente necessário, porque ali você está formando essas ligações. Okay. Então, para os pais, para as mães e os pais que estão acompanhando a gente aqui agora, a notícia é que não é boa, não dá para melhorar o nosso QI. Já está feito, se fizer o teste, está ali. A boa notícia é que quase todo mundo pega uma média boa aí, né? Estamos aí, cinquentinha? Isso. 50, boa por aí. Parte. Se a própria Patrícia está na média, né? Você falou que o seu é quanto? 50? Eu não me lembro mais, mas é média. Muito tempo, mas era na média. O que é bom, o que é bom. Isso. Então, para a gente não dá para mudar, não adianta mais fazer palavra cruzada, não adianta fazer aquele joguinho, né? Adianta. A gente não vai ter grandes resultados, né? Grandes diferenças, como você coloca numa criança e ele, ó, já no Como é que chama o joguinho que vai juntando os quadradinhos de números, o japonês lá? Sudoku. Difícil, hein? Sim. Você sabe jogar? Eu dizia, número e eu não combina muito. Então, quando é número não tá legal, não. Mas aqueles de imagem eu curto palavra bastante. Cruzada, legal, né? Palavra cruzada, jogos de memórias, entender que é um conjunto de coisas que formam a inteligência. Então, quanto mais você se treina, e fica bom até para você não ter um Alzheimer no futuro, né? Não, aí nem se fala, mas completando aqui a sessão de notícias boas, é que para as crianças é possível, sim, moldar esse cérebro, essa plasticidade, né? Neural, né? Começa ali, né? Começa ali. A desenvolver isso. Ali está fresquinho. E a recomendação também para que esse teste seja feito clinicamente é para que ele serve como investigador de outros problemas, né? Talvez até do autismo, né? Sim, sim. Exatamente. Não significa que o autista tenha um déficit de QI, porque nós já sabemos que tem muito autista com QI elevadíssimo, né? Tem TDAH com QI elevadíssimo. Então, mas não nós é uma falando coisa de investigação, né? Hoje a investigação... a gente vive, já fizemos alguns programas sobre isso, um número alto de diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista, né? E do TDAH também. Também tardio? Também diagnóstico tardio? Sim. Aquela história que o pai leva o filho para consulta e depois vai ver, ele sai com diagnóstico para ele? Para ele e para o filho, né? Sim. Né? Porque havia uma época atrás que não se diagnosticava isso. Então, os adultos hoje, que foram as crianças do passado, eles não tiveram essa parte. E vão levando a vida. E vão levando a vida sofrida. Sim, investigando ali, tentando ver o que acontece, né? Isso. Bom, então acho que essa é a informação de ouro, né? Que fica o teste de QI, ele serve muito para o RH, mas pode servir também para a gente, para mostrar caminhos ali de coisas que foram sendo, né, a nossa tapeçaria de vida, né, Patrícia? Isso aí, adoro a tapeçaria da vida. Isso é muito legal. Patrícia, muito obrigado pela sua participação, sucesso para você. Depois eu quero marcar um teste de QI para me tranquilizar. Isso aí, muito obrigada. Muito obrigado, volte sempre, valeu, tá? Obrigada. Até a próxima.